Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim continuar o relato de viagem. Hoje eu vou fazer um pouco diferente porque eu vou pular um dia. Eu vou falar dos dias 5 e 7 de Londres e no final eu explico por que o dia 6 vai acabar ficando pra depois. Então, no nosso quinto dia de Londres, foi uma segunda-feira, a gente acordou de manhã e o nosso foco era ir pro Science Museum. Só que a gente foi andando a pé, com calma, vendo o que a gente encontrava pelo caminho e ainda perto de onde a gente estava hospedado, assim, andando a pé por ali, a gente encontrou uma rua que tinha várias livrariazinhas, assim, de livros raros e antigos, sabe? Como se fossem vários sebos chiques. E aí, claro que a gente entrou, eu entrei só em um, né? Porque eu não ia comprar, acho chato também ficar entrando e os vendedores vindo, enfim. Mas são ambientes super interessantes e maravilhosos pra quem gosta muito de livros, né? Depois que a gente saiu dali, a gente achou um calçadão super amplo, super gostoso. Aí a gente pegou alguma coisinha pra comer de café da manhã e encontramos uma outra livraria independente, super aconchegante e gostosinha. Claro que eu quis entrar lá também, mas ali a gente comprou uns livrinhos. Depois que a gente saiu de lá, continuamos andando rumo ao Science Museum e encontramos outra coisa que nos parou pelo caminho, a pista de patinação de gelo do Museu de História Natural de Londres. E eu tava com muita vontade de patinar no gelo nessa viagem desde Paris, eu comentei com vocês. E eu falei, ai Gabriel, por favor, a gente tem que ir. A gente tava com um tempinho, né, eu acabei convencendo ele e fomos. Foi a primeira vez que ele patinou no gelo, eu tinha patinado acho que uma ou duas vezes quando eu era mais nova. Foi bem difícil, eu comecei bem agarrada na mureta, depois fui me soltando um pouco, caí de joelho, caí. Mas tudo bem, é assim que se aprende, né? E a gente se divertiu, terminamos suados, e tava muito frio, mas a gente se exercitou tanto que acabamos arrancando um monte de casacos, mas foi muito gostoso, foi um programa que eu adorei fazer. Acabamos de sair da patinação no gelo, como vocês podem notar pelo cenário, tô exausta, tava morrendo de frio antes e agora eu tô escorrendo, eu tirei duas blusas que eu tava usando, tirei gorro, tirei luva. Ui, cansa muito, o pé dói demais, mas eu consegui sair das bordinhas, levei um tombão, caí de joelho, riram da minha cara, mas tudo bem, vocês não viram porque não tinha que filmar, né? Gabriel foi se divertir também. Depois que a gente saiu da patinação, a gente seguiu andando e finalmente chegamos ao Science Museum. Ele é um museu bem grandão, bem bacana. Como a maioria dos museus, ele tem algumas exposições que são fixas e algumas que são temporárias. E ele é um museu bem bacana, principalmente para criança, porque tem muita coisa interativa. Tinham vários grupos de escola lá no dia que a gente foi. Inclusive tem uma área com ingresso à parte, que é bem recomendada para crianças mesmo, então a gente não entrou, mas que dizem que é super legal. Dentro desse museu também tem algumas atividades, como por exemplo uma simulação com óculos de realidade virtual e um simulador de avião de caça que, olha, eu saí tontinha dele, porque, enfim, ele até vira de cabeça para baixo real. Acho que a exposição que eu mais gostei de ver nesse museu foi uma que fala sobre a medicina através da história. Então ele mostra alguns casos, alguns equipamentos medicinais, como é que eram, eu achei bem interessante. E Gabriel, que é programador, claro, adorou toda a sessão de informática que eles têm por lá. Depois que a gente saiu, a gente foi almoçar, mas na verdade já foi um almojanta, porque tava bem tarde já. Então encontramos um restaurante italiano, que é sempre um lugar seguro. Depois que almoçamos, fomos andar um pouquinho ali pelas redondezas até chegar na estação de metrô que a gente tinha que pegar. Então passamos até por dentro do Hyde Park, bem pouquinho, bem rapidinho. Deu pra ver de longe que eles estavam montando já o Winter Wonderland. Fiquei com muita vontade de ir, mas só ia abrir realmente um tempo depois que a gente já tivesse ido embora. Depois que a gente saiu do Hyde Park, a gente pegou o metrô, foi pra casa, porque a gente tinha que tomar banho e descansar um pouquinho, porque de noite fomos assistir o Fantasma da Ópera e foi o primeiro musical que a gente assistiu em Londres e eu amei demais, eu amei muito. Eu nunca tinha assistido o Fantasma da Ópera, pra falar a verdade eu nem sabia o que era a história, e a gente sentou na primeira fila e foi fantástico, realmente fantástico. Eu saí completamente apaixonada, cantando as músicas. Gabriel até comprou a máscara do fantasma pra ele, de tanto que a gente amou o espetáculo. Agora, como eu falei, vamos pular a terça-feira rapidão e chegamos à quarta-feira, que foi nosso sétimo e último dia em Londres. Nesse dia a gente acordou e começamos a andar em direção ao British Museum. No caminho a gente passou pela Foyles, que era uma livraria também que eu tava muito afim de conhecer, e meu Deus, é uma livraria
enorme. Ela é realmente muito grande, ela é como se fosse um shopping de livros, porque ela tem, sei lá, 5, 6 andares, mas ela tem essa vibe de livraria mais supermercado, sabe? Assim, com luz branca, e não dá aquele quentinho no coração que as minhas livrarias favoritas dão. Mas ela é realmente impressionante e tem uma quantidade de livros tão grande que me deixou impactada e pressionada. Eu saí realmente triste daquela livraria, porque eu odeio quando me bate essa sensação de que existem milhões de livros incríveis nesse mundo e que eu nunca vou conseguir ler. Acho que é essa sensação que muita gente que gosta de livros tem. Então saí realmente chateada da Foyles. Fomos então pro British Museum, passamos umas 2 horas lá, vimos bastante da exposição egípcia, que a gente tava super afim de ver, já que no Louvre não tinha quase nada, e depois que a gente saiu de lá, a gente voltou a pé, comeu uma coisinha e já foi assistir Matilda, que foi o nosso segundo musical, que na verdade foi um encaixe, porque a gente já tinha comprado os outros dois que a gente iria ver, que foram O Fantasma e Os Miseráveis, e eu achei esse folheto do Matilda, eu falei, meu Deus, nem sabia que tinha musical do Matilda, e eu amo esse filme. Quero dizer, tem muito tempo que eu não vejo, mas eu amava quando eu era criança. Eu alugava repetidas vezes na locadora. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ver esse musical. E aí a gente deu sorte que tinha horários no período da tarde e a gente conseguiu encaixar nesse dia. Então fomos assistir, demos ainda mais uma sorte que a gente tinha comprado o ingresso, enfim, bem lá pra trás. Só que como a casa tava meio vazia, a gente teve um upgrade e sentou muito bem, pagando bem pouco. E foi um espetáculo lindo, lindo, lindo. Eu fico boba com como eles conseguem fazer trabalhos incríveis com crianças, sabe? Tem coreografias de patinete. Eu fico imaginando aquele monte de criança tendo que fazer coreografia de patinete. Deve dar um trabalho do cão, mas o espetáculo foi lindo demais e eu amei. Saindo de lá, a gente foi dar mais um passeio. Eu queria conhecer a minha última livraria do checklist, que era a Hatchards, e eu amei demais. Ela se tornou a minha segunda livraria favorita oficial da viagem. A primeira, claro, não podia deixar de ser a Shakespeare & Company, mas a Hatchards é muito incrível. Ela é tão grande quanto a Foyles, eu acredito. Talvez um pouco menor, mas ela tem também 5 andares e um porão. E ela tem esse ar de aconchego que na Foyles não tem. Então ela é toda de madeira, com piso de carpete, ela tem sofás espalhados para você sentar e ler. E além de tudo, ela tem várias plaquinhas com dizeres sobre o amor pela literatura. Ai, me apaixonei. Eu podia morar dentro da Hatchards porque eu achei uma delícia de lugar. Também, quando estávamos dando essa volta a pé, acho que ainda antes de entrar na Hatchards, a gente esbarrou com uma loja de jogos de tabuleiro. Era uma loja bem pequenininha, mas abarrotada de jogos e a gente amou. Claro que acabamos demorando um tempo a mais do que devíamos. Saímos com 2 jogos no braço e estávamos um pouco atrasados pro nosso outro musical, que seria então Os Miseráveis. Então a gente saiu correndo, encontramos um restaurante, praticamente engolimos a janta e aí fomos então pra peça. E Gabriel ficou um pouco chateado, porque esse era o musical que ele mais queria ver, né? E a gente não ficou em lugares muito legais, porque é o mais disputado, quando a gente foi comprar já não tinha muita coisa, enfim. Só que a gente acabou ficando num lugar que era no alto e o pé direito do palco era maior do que o pé direito desse lugar onde a gente tava. Então um pedaço do palco ficava assim, encoberto, né? E ok, quase não tinha cena lá em cima, mas dava um pouco de aflição, né? E a gente acabou sentando muito longe e o som também não tava muito legal. Eu acho que impactou bastante a gente ter sentado muito bem, tanto no Fantasma da Ópera quanto no Matilda. Então a gente tava com essa proximidade na memória e nos Miseráveis a gente tava bem longe, então não foi tão incrível. Mas é um musical lindo, as músicas são maravilhosas, enfim, também é imperdível. E assim acabou o nosso último dia de Londres, porque no dia seguinte, cedo, a gente partiu pra Berlim. Mas, como eu falei, o próximo vídeo de viagem vai ser o 6º dia de Londres, que eu deixei sozinho porque foi o dia que visitamos os estúdios de Harry Potter. Enfim, eu não sei nem como começar a falar sobre esse dia. Espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e dar um joinha se curtiu. Um beijo e até a próxima. Tchau!